hoje nós estamos aqui com o professor Marlos Humberto Geronasso. Ele é da Fundação Wilson Pickler, que tem uma parceria com a SEDUC desde o ano passado para preparação para o Enem. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. O privilégio e a honra é toda minha. Professor, vamos começar sabendo um pouquinho da sua trajetória profissional que te tornou um especialista em redação para o Enem. Muito bem. De forma... Quantas horas nós temos? Não, poucos minutos. Isso, muito né? Tranquilo, muito tranquilo. Um resumo. O fundamental é minha formação. Eu sou formado em letras português e inglês. Mais tarde me formei em História, Filosofia e Sociologia. Hoje sou psicopedagogo. Mas o mais importante é que desde 2009 eu faço parte da banca corretora do Exame Nacional do Ensino Médio. Eu ingressei em 2009 com certificação pela UNB, pela FGV, pelo consórcio da Fundação Getúlio Vargas e companhia, né, outras instituições, e a partir dali começou a despontar aquele interesse maior em ajudar os estudantes a se saírem de uma forma mais proveitosa nas redações. Foi por intermédio da correção, lá nos idos de 2009, 2010, nos demais anos, que eu comecei a perceber muitos erros, muitas dificuldades, e isso fez com que eu entendesse que precisaria ajudar essa garotada a ter uma performance melhor, sem demérito algum ao trabalho que se faz em sala de aula, mas era necessário você tocar em algumas minúcias, em algumas situações pontuais, mostrando inclusive o processo de competências e habilidades para que esses estudantes pudessem ter uma nota melhor, se sair melhor. E temos feito isso voluntariamente desde essa época. E foi aí que mais tarde, chamado a trabalhar com a Fundação Wilson Pickler, nós desenvolvemos esse projeto que hoje é nacional e podemos dizer sem nenhum devaneio de que é um preparatório que apoia integralmente os estudantes nesse seu processo de acesso ao ensino superior via Exame Nacional do Ensino Médio. Puxa, que bom que aqui em Mato Grosso nós podemos contar com essa parceria tão relevante e tão importante. E assim, quais são os elementos mais importantes que uma redação nota 1000 tem que ter? Pois é, então só nesse contexto, como tem sido importante para a minha vida profissional também, este convívio com vocês presencialmente. Porque, é claro, nós temos alunos do Brasil todo, mas esse trabalho em loco, sobre o qual falaremos, que é justamente as aulas presenciais, isso tem despertado um carinho ainda maior, porque fui muito bem acolhido em vosso estado, nas cidades em que estive, com os alunos com os quais tive esse contato. Então isso também trouxe a mim uma certeza, precisamos trabalhar mais ainda. E quais as dificuldades que começamos a perceber, que são recorrentes? A dificuldade maior é a letra. Isso é recorrente em qualquer localidade, seja no Rio Grande do Sul, seja no Amazonas, no Paraná, de onde vem, o Mato Grosso. A letra legível. A legibilidade é a primeira informação que nós sempre repassamos. Por quê? Porque o corretor que está do outro lado, ele não vê, não tem a fisionomia desse estudante, dessa moça, desse moço. Ele tem a letra. A letra, na verdade, é o espelho. E se a letra for ilegível, esse corretor que tem 200 redações por dia, 150, 200 por dia, ele terá dificuldade de entendimento. E ao ter dificuldade de entendimento, sinto muito. A subjetividade impera no sentido de reduzir a nota, porque ele não compreendeu o que está posto ali. Então, uma orientação muito simples, porque ela é vista nas salas de aula, os professores, quando eu cito isso nas minhas falas, os professores dizem assim, é isso mesmo. Por quê? Porque eles sempre insistem com os alunos, melhore tua letra, melhore tua letra, melhore tua letra. E às vezes o aluno parece dizer, não, deixa. Não, melhore a sua letra. Então, o primeiro passo é muito simples, legibilidade, letra legível. Caneta com tinta preta. Pode-se usar a letra de forma? Sim. A letra de forma é aceitável. Ela não é recomendável, mas ela é aceitável. Por quê? Porque não importa a beleza. Importa sim o processo de legibilidade. Então essa é a primeira informação útil. A partir disso, a orientação do texto, ou seja, a sua composição em 4 parágrafos, também é essencial, porque atende o quê? Atende ao guia do participante. Enquanto nós estamos aqui neste momento, os alunos têm à sua disposição esse guia do participante publicado pelo MEC desde o dia 2 de outubro. Então basta acessar a página do participante, para aquele que está inscrito, para aquela que está inscrita, e buscar Guia do Participante Redação. Ele encontra e ali aparecem o quê? Os 4 parágrafos. Então essas duas informações são basilares, legibilidade e a execução do texto em 4 parágrafos. A introdução, o ponto de vista, a defesa do seu ponto de vista, que é na verdade a tese,
a argumentação que sustenta esse ponto de vista, que corrobora esse ponto de vista e a proposta de ação social, de intervenção social para resolver a problemática posta no tema. Que interessante. Acho que hoje em dia, nesses contextos cada vez mais digitais, a prática da escrita vai se perdendo um pouco, né? Exatamente. E no Enem, ela ainda ela é cobrada e também sabe que e avaliada. É avaliada no ensino superior também. Então, na verdade, quando nós incentivamos esse menino, essa menina, no bom sentido, no sentido fraterno, em assim dizer, nós também estamos incentivando para que a prática que se dará no curso superior seja mantida. Porque lá eles terão exercício, eles terão o desenvolvimento dos seus artigos científicos. Você que está nos acompanhando, estudante, não importa qual faculdade você venha a fazer. Artigo científico é basilar. E o artigo científico vai beber da fonte da dissertação argumentativa, que é o tipo de proposta redacional que o Enem tem. Então, a aprendizagem para o Enem também é um ponto de apoio à criação do artigo científico que este jovem, essa jovem terá no ensino superior. E como você muito bem ressaltou, infelizmente, alguns se contentam apenas com a digitação. Ela é útil, a tecnologia é maravilhosa, ela vem para nos dar algo mais. Ela só não pode ser o único caminho. A escrita também é essencial. Ótimo. E, professor, tem alguns erros que são mais comuns de serem observados nas redações? São algumas situações que às vezes nos incomodam, porque muitos estudantes acabam transportando para o texto a linguagem falada. A nossa linguagem é riquíssima e ela aceita o coloquialismo, que é algo que nós podemos exercer no cotidiano, sem nenhum problema, na informalidade. Mas quando estamos, como nesse momento agora, ou numa prova, numa redação, eu preciso exercer a linguagem culta. E o que é a linguagem culta? Não é a linguagem difícil. Mas o que é o culto? O culto é isso que nós estamos falando. Nós em nenhum momento estamos usando palavras que sejam tão ausentes do vocabulário comum, embora o nosso vocabulário em língua portuguesa seja maravilhoso. São milhares e milhares de palavras, centenas de milhares de palavras. Você não precisa recorrer a vocábulos tão complexos e menos usuais, mas a linguagem culta é essencial. Então, o que eu vejo? Muitas vezes a marca da oralidade num texto é escrever como se fala. E aí existe o erro. Um outro aspecto também recorrente são os inícios, de que alguns estudantes ainda recorrem a expressões como atualmente, nos dias de hoje, no mundo em que vivemos, ou primeiramente. Aí quem coloca no segundo parágrafo primeiramente, vai colocar no terceiro parágrafo um segundamente. Isso é muito ruim. Isso nos lembra aquele querido personagem de O Bem Amado, chamado Odorico Paraguaçu, que usava na sua cidade, sucupira, sucupira, usava exatamente segundamente. Não, pare com isso. Isso é uma brincadeira. Você que está nos acompanhando, Dias Gomes é fantástico. Personagem icônico mesmo. Isso mesmo, isso mesmo. E com quanto tempo de antecedência os alunos devem começar a praticar a redação? Seria só no ensino médio? Em toda a sua trajetória da educação básica? Tem alguma dica nesse sentido? Nobre colega, uma sugestão que damos sempre é que a partir do 9º ano já exista uma preparação, sobretudo no segundo semestre. O 9º ano é o ciclo terminal do ensino fundamental, então ele já se prepara para antever o ensino médio. Iniciar pelo 9º ano, sobretudo o segundo semestre, é interessante, então nós sugerimos muitas vezes, sendo possível, uma reflexão sobre iniciar o conceito de dissertação no segundo semestre do 9º ano. E assim como a SEDUC está fazendo, aí é primordial que desde a primeira série do médio, a segunda e a terceira, é claro, existe essa praxis. Os nossos alunos de primeira série do médio precisam ver a redação modelo Enem, precisam praticar a redação modelo Enem, porque é exatamente por intermédio dessa prática que ele vai angariando conceitos, condições, para chegar lá na terceira série e ter um texto mais qualitativo. Então é um processo contínuo. A escrita de uma redação nunca é simplesmente chegar, sentar e fazer a prova. Ela é um processo gradativo mesmo. Então, quando vemos, nessa parceria, inclusive, que mantemos com a SEDUC, vemos a excelência desse trabalho já na primeira série, questões de simulado modelo Enem, redação modelo Enem, primeira série do médio, segunda série do médio, terceira série, nós sabemos que lá na ponta, na saída desse menino, dessa menina,
ele terá uma redação melhor, porque ele foi conceituado a fazer um texto melhor. Então, para nós, modestamente, é a sugestão que damos. Nono ano, primeiro momento, nono ano, ter um contato, mesmo que seja superficial, mas a partir do médio, incentivo absoluto. Redação, modelo Enem, precisa acontecer. O Enem vai permanecer. Ele estará conosco em 25, 26, 28, pouco provavelmente será modificado nessa situação. Ele pode ser modificado nas questões objetivas. Isso há vários estudos em decorrência disso, 180 questões, modelo atual pode ser um pouquinho menos, enfim, mas a redação e o seu conceito dissertativo, argumentativo não muda. Então a preparação agora é essencial. Ótimo. Quantas redações por semana, professor, você recomenda que os alunos escrevam durante a preparação para o Enem? Sempre peço uma redação por semana, sobretudo para o terceironista, o concluinte do médio. Nas andanças que faço, nesse momento, enquanto estamos conversando, eu já tive a felicidade de visitar 161 colégios. Então já estive em loco, presencialmente, em 161 escolas. E sempre a minha recomendação é essa, uma redação por semana, ao menos uma. Em se tratando de terceironistas. No caso da primeira e segunda série, dá para fazer um planejamento. Eu diria que na primeira série, se fechar o ano com 8 redações, uma por mês é de bom tom. Na segunda série, quinzenalmente é de bom tom para chegar à terceira série com o semanal. Então eu tenho o bimestral, o mensal e o semanal. Eu creio que daí sim nós temos essa continuidade no processo e essa situação habitual. O aluno, a aluna torna-se mais familiarizado com o processo e ele consegue desenvolver as melhores redações. Então, praticar é importante. Sem dúvida, sem dúvida. Assim, os estudantes têm muita curiosidade de saber como são feitas as correções, como a banca atua nesse processo. Então, professor, você poderia explicar de forma simples como os corretores avaliam as redações? O corretor tem diante dele 3, 4 envelopes por dia. Quando ele parte para esse processo de correções, isso acontecerá ali já na segunda quinzena de outubro, muito provavelmente a partir do dia 13, 14 de novembro, em diante, ele já recebe os envelopes. São envelopes com 50 redações dentro. Todas digitalizadas, todas foram para Brasília digitalizadas, e à medida em que o corretor tem o seu login, a sua senha, ele clica e automaticamente vem para ele aquele envelope. Ele abre o envelope, lá dentro tem 50 redações. Ela vem para ele. Ele não tem nenhuma ação física. Ele não vai rabiscar nada, ele só tem ações nos cliques. Então, diante dele, 5 competências, divididas em 200, fracionadas em 200 pontos. Competência 1, norma culta. Então, 200 pontos para ele avaliar se ao ler o conjunto da obra, aquele aluno teve 0, 40, 80, 120, 160 ou 200. A nota máxima 200 pode ser conquistada? Pode, mesmo com um outro erro. Esqueceu uma crase, deixou um acento de lado, uma separação em sílabas equivocada. O corretor, no conjunto da obra, se ele entendeu que aquilo foi um lapso, ele pode considerar 200. Quando os erros são maiores, 3, 4 erros, ele já vai ficar com 160. Se os erros forem maiores ainda e aparecerem aí problemas de sintaxe, a concordância equivocada, a norma culta mal aplicada, ou as marcas de oralidade, como citamos há pouco, aí cai 120. E assim cai para 80 se a redação for muito ruim, repleta de erros, e 40 se a redação estiver mesmo com um aluno ali que infelizmente já está precisando retomar os estudos em sala, porque ele não conseguiu, em 3 anos do ensino médio, absorver a norma culta. Então vale 200 pontos. Essa é a competência 1. A competência 2 é a adequação à proposta, escrever sobre o tema. Nobre colega, muitos estudantes não escrevem sobre o tema, serão desclassificados, ou escrevem sobre o tema, mas divergem tanto, são tão circulares, que parece que ele não compreendeu sobre o que ele está escrevendo. Então ele inventa alguma coisa. E aí ele perde na competência 2, adequação à proposta. Competência 3, a nevrálgica para os nossos estudantes. O maior fracasso dos estudantes brasileiros advém da competência 3, seleção de argumentos, ausência de repertório. E aí vale sempre a dica que damos em sala de aula, que usamos aqui com os nossos alunos do Mato Grosso.
citação filosófica, citação histórica, citação sociológica, citação literária, citação de série de TV, de novela, de programas variados da televisão, de notícias, recorrer ao IBGE e citar letras de canções. Claro, desde que tenham consonância com o tema. Tem consonância? Aplica-se, use. Repertório, competência 3, seleção de argumentos. Competência 4, quase irmãzinha da 3, desenvolvimento da argumentação. Então, normalmente, se eu seleciono bem, eu desenvolvo bem. Se eu seleciono mal, desenvolvo mal. Então, eu perco nas duas competências, o recheio do texto. E, por fim, a proposta de intervenção. Também 200 pontos, e o corretor só faz os cliques, como eu mencionei. Ele tem ali 5 competências, todas elas fracionadas, 0, 40, 80, 120, 160, 200. Ele vai clicando para ter a nota final. Competência 5, a proposta de ação social. Resolva o problema está posto. Como é que eu vou resolver? Se a solução for perfeita, 200 pontos. Não tão perfeita, 160. Intermediária, 120 ou 80. Muito ruim, 40. Não tem proposta, nota 0. Então é assim que funciona exatamente a correção dos textos em qualquer local do país onde houver um corretor devidamente chancelado pelo INEP. Ou seja, vários aspectos são observados e Sim, avaliados. sim, Não adianta isso. somente o aluno escrever bem e dominar todas as regras da língua Sabe que portuguesa. muitos alunos perguntam exatamente isso. Ah, mas eu tive só 2 erros aqui, por que a minha nota foi 680? Porque não se avalia só essa competência, essa é uma competência, são 5. São 5 situações distintas. E a pontuação, você deve sempre pensar, quem está nos acompanhando, aquele aluno que quer ingressar com a nota Enem na Universidade Federal do Mato Grosso, por exemplo, ele deve ter sempre o pensamento 160, 200, 160, 200 em cada competência. Porque se ele tiver isso, ele vai fechar com cerca de 800 pontos ou mais. Aí, puxa vida, ele é candidatíssimo a um curso na UFMT. Ótimo. E qual a importância de estar atualizado com os debates sociais e políticos para a redação? Será que é esse aspecto que pode ajudar na questão da argumentação? Perfeito, os temas saem daí. Os temas são situações problema do nosso país. Envolvendo mulheres, envolvendo crianças, envolvendo o meio ambiente, envolvendo a sociedade, as minúcias da sociedade, doenças mentais, o convívio, o poder da leitura, a ética, são elementos basilares da formação, uma situação problema. Então, nesse ano, por exemplo, nosso país vive uma situação climática, curiosa. Por quê? Porque o mundo todo já discute isso, os protocolos daqui, protocolo dali. Então, o aluno precisa saber, por exemplo, quando surgir a expressão protocolo de Kyoto, ele precisa ter uma mínima, e ele tem em sala de aula. Os professores já ministraram isso. Só que ele precisa recorrer para esse entendimento. Se o tema for ambiental, eu recorro ao grupo dos países mais ricos, quando existem conselhos ou concílios, reuniões específicas para discutir a questão ambiental, como é que isso ocorre? E de que forma nós podemos colaborar no dia a dia do bairro em que vivo, do condomínio em que habito, para que nós tenhamos uma situação ambiental menos colidente com o clima, a mudança climática com a qual estamos submetidos. Então, as mudanças climáticas constituem um tema atual. Vale muito a pena olhar. Pode aparecer em várias situações de vestibulares. A temática crianças, nós temos insistido, ela não aparece há 10 anos. A última vez que o Enem cobrou foi sobre a publicidade infantil no Brasil. Então, nunca mais. Crianças estão em evidência. Idosos, da mesma forma. O ano passado defendia muito que uma das temáticas possíveis era o etarismo, ou seja, um reconhecimento do Estatuto do Idoso, um reconhecimento do Estatuto da Criança, se a temática for criança, o ECA, que aliás tem 25 anos, o Estatuto do Idoso, 60 anos para cima, conhecer as pirâmides etárias, entender que o Brasil está envelhecendo, que nós temos hoje uma população, porque antes era uma pirâmide, nós tínhamos uma base muito grande, crianças, hoje não temos. Hoje nós somos quase um barril. Por quê? Porque o número de crianças e o número de idosos está praticamente igual. Por isso o desenho de um barril. Então conhecer isso. Esporte. Esporte em 25 anos, nobre colega, jamais foi cobrado. E o esporte esteve em evidência esse ano, por conta da Olimpíada, dos destaques. Aí, mais uma vez, a mulher vitoriosa, os casos do judô, caso do skate, o caso da ginástica, indiscutível. Ter esse conhecimento, como você citou, atualidades. O Vestiba, na verdade, desde o início do ano,
ele precisa estar a par do que está acontecendo. Eu sugiro para quem está nos acompanhando, primeira e segunda série, já no ano que vem, por favor, olhe para todas as informações. O que acontece no Brasil? Guerras. Guerras podem aparecer não como tema de redação, como tema das provas de ciências humanas, certeza, não é? Vão aparecer, mas não necessariamente. Por quê? Porque nós não temos, nas questões de redação, nada relacionado ao exterior. Então você pode mencionar como exemplo, mas acreditar que a situação que acontece hoje na Palestina, Hamas, região norte, Hezbollah na região sul, Israel, Ucrânia, Rússia, a invasão russa na Ucrânia, isso, as guerras na África, isso não deve acontecer na prova de redação. Professor, depois de expor todas essas possíveis temáticas, você arriscaria algum tema? Então, não são temas, os temas normalmente eles se colocam nessa condição. No ano passado eu dizia muito aos meus alunos, olha, temas pontuais, olhem para a questão da mulher na sociedade, sobretudo o trabalho que ela exerce, foi o tema que aconteceu no ano passado. No aulão de véspera que realizamos, eu falava aos meus estudantes, inclusive foi tema de um projeto nosso que se chama Debatedores, e eu coloquei como tema exatamente o quê? Tema pontual, a situação dos moradores de rua nas grandes cidades brasileiras. E foi isso que o Enem cobrou no segundo tema, a segunda prova, que é a prova aplicada para aqueles que perderam a primeira avaliação justificadamente e os que estão no sistema prisional, a chamada PPL, Pessoas Privadas de Liberdade. Qual foi o tema? Reinserção socioeconômica dos moradores de rua. Então é uma sutileza que foi cobrada e que pode ocorrer. Esse também é um ano para pensar em água. Água como elemento não só para a nossa existência humana, mas como o homem pode cuidar da água. Aí é que entra a questão ambiental. Nesse ano, a questão ambiental é a mais forte para o Exame Nacional. As decorrências podem ser em função disso, crianças também, e sempre eu olho para um tema que há muito tempo eu defendo, a inclusão na educação, ou seja, tema educação, educação inclusiva, trabalhando com aquelas crianças que têm necessidades educacionais diferenciadas. É o caso do autismo, é o caso do TDAH e as suas simetrias, suas similaridades. Então isso para mim é bem importante para esse ano. Olha lá, dicas importantes. Agora eu gostaria, professor, que você nos contasse um pouquinho como que foi a experiência dos aulões em Mato Grosso. Como foi a interação com os estudantes mato-grossenses? Foi sem confete algum, porque precisamos sempre manter essa sinceridade, é parte desse trabalho ético que desenvolvemos na vida, inclusive. Mas eu me sinto muito honrado em estar aqui na SEDUC, nesse momento, em ter convivido com as professoras Érica e Luciane mais próximas por acompanhar o projeto, com os demais colegas aqui da SEDUC e ter vivenciado a minha primeira experiência em Tangará da Serra. Saí de lá felicíssimo, fui muito bem acolhido em Tangará. Depois a nossa ida para Rondonópolis, outro local belíssimo. A interação com os estudantes, ver essa garotada conversando conosco, recebendo o material gráfico da SEDUC, aquilo me pareceu, saí daqui extremamente feliz. E terminamos em Cuiabá. Frequentar o Liceu Cuiabano, eu dizia à professora Érica, com toda a verdade possível, estar naquela escola me foi uma grande honra, um grande privilégio. Que colégio belíssimo vocês têm, que instalações históricas, tenho formação em história, gosto da história, então foi para mim maravilhoso, né? E depois, Várzea Grande, banda estava nos acompanhando. Eu saí daqui, fui para o aeroporto, lá em seguida a fala em Várzea Grande, e muito feliz. Então, para mim, foi uma recompensa nesses anos de magistério. E agora, nessa segunda perninha, nesse segundo périplo, também é maravilhoso conhecer Sinop. Os colegas nossos, colegas professores que frequentam aqui o Mato Grosso, dizem, vai gostar de Sinop, Sinop é cidade grande. Fui muito bem acolhido também. E terminamos a nossa empreitada em Nova Mutum. Então, também, da mesma forma, 6 cidades, sinto-me honrado, espero, no ano que vem, termos condições de frequentar outras localidades ainda desse estado, país que vocês têm, que se chama Mato Grosso. Com certeza, vamos contemplar também outras regiões. Isso mesmo. E agora, queria que você deixasse uma mensagem para os estudantes que vão fazer a redação do Enem no próximo dia 3. Maravilha. Gente querida, vejam só, de maneira muito clara a vocês. Primeiro, comece pela redação. Não inicie de outra forma que não seja pelo texto redacional. Ou seja, a redação é principal. Nesse contexto, por quê? Porque ela é um divisor de águas. Costumo usar a analogia de que a redação é uma âncora ou é um balão. Nós queremos que seja um balão.
balão que sobe, 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 sobe. Não queremos que a redação seja âncora que afunda e deixa ali o sujeito. Então comece pela redação. Ao começar pela redação, respire, por favor, leia o tema. Abriu o caderno de provas, às 13 horas e 30 minutos. Leia o tema, procure a redação, leia o tema. Ao ler o tema, respire. Faça 3 perguntas, por favor, 3 perguntas essenciais. Qual a situação, problema que está sendo posta? Primeira pergunta, será o teu primeiro parágrafo a ser respondido, 5 ou 8 linhas. Nos 2 parágrafos seguintes, o segundo e terceiro, responda a segunda pergunta. Por que isso é um problema? Aí é que vem a argumentação, o poder da argumentação e o uso do repertório. E o último parágrafo, o quarto, responda a terceira pergunta. Como eu posso resolver esse problema? A proposta de intervenção social. Eu creio que aí sim, com essa estrutura, começo, meio e fim, qual a situação, problema, por que isso é um problema, como eu posso resolver, você terá um belíssimo texto, letra legível, margens corretas, rasura, só passe um tracinho, siga adiante e venha para a boa nota. E vamos conquistar nota 1000 para a Secretaria de Educação, para a sua escola, mas sobretudo para você. Por quê? Porque o Enem muda a tua vida. Essa é a importância do Exame Nacional. Abre portas. Faculdades Federais e Estaduais, SISU. Faculdades particulares, ProUni, Bolsa Integral, Bolsa Parcial, FIES, Financiamento Estudantil. Por tudo isso, o Enem é a prova que mexe com a tua vida e é uma poupança. Você, ao fazer o Enem em 2024, poderá utilizar esta nota em 25, 26, 27, 30, 32 adiante. Enem não muda em relação à tua nota. Nota que você conquistou, você poderá usar para ingressar em várias faculdades. Por isso, vale a pena. Vale a pena mesmo. Uma boa prova a vocês, nosso carinho, nosso desejo de toda a equipe da Fundação Wilson Pickler, professor Jorge Bernardi, professor Antônio Tadeu, todos nós desejamos que você faça uma grande prova e muito obrigado, colegas, pela parceria e pelo privilégio de conversar com vocês aqui nesta casa. Professor Marlos, muito obrigado. Agradecemos por compartilhar conosco a sua experiência e por ter trazido dicas e informações tão importantes e relevantes para os nossos estudantes. Nós desejamos, então, para os estudantes de Mato Grosso, sucesso na redação do Enem.